Olá, pessoal. Oi, gente. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Marcos, para quem não conhece. E eu sou a Stephanie. E a gente está nesse processo da mudança de Portugal. A gente veio com mais um vídeo aí para vocês. Hoje a gente vai falar especificamente da nossa casa, né? Que a gente já conseguiu daqui do Brasil. Então aí temos algumas novidades para contar e falar um pouco desse processo. Bom, a primeira coisa foi, acho que, o desafio nosso de encontrar uma casa aqui do Brasil, lá em Portugal. E como todos já sabem, o processo de arrendamento ele é complicado. E esse era um dos nossos maiores medos, porque a gente não sabia se podia confiar em algum corretor. A gente já pesquisou várias casas em vários sites, dos principais sites que tem em Portugal, a respeito de casa, e a gente sempre favoritava casas, né? E sempre que a gente favoritava, 1 ou 2 dias depois, ela já não estava disponível mais. De tão louco que estava esse processo, né, de arrendamento. Na verdade, as casas lá têm muita demanda, porque tá tendo, né, muita gente indo para lá e tal, e as casas estão mais difíceis de achar. Então, com esse medo que a gente tinha, né, a gente acabou contratando um serviço de relocation, que chama, e são pessoas, né, que são ali já especializadas em procurar casa do jeito que a gente queria e tal, e eles mesmos faziam intermediação de todo o processo, né, da negociação com o senhorio, que é chamado a pessoa que é responsável pela casa, enfim. Então a gente já teve menos essa dor de cabeça, da gente mesmo ter que fazer o negócio e tal. Então a gente contratou esse trabalho aí de relocation. Pra gente valeu muito a pena. O valor na época foi basicamente 50. 850, 860 euros. Então também tem com os outros serviços, que eu vou falar no próximo vídeo sobre isso. É uma praticidade, porque eles têm contato com outros corretores Sim, e às vezes alguma casa que é um achado, que é uma coisa que se adequa certinho para o que a gente precisa, às vezes ainda não entrou nos sites da corretora, e eles ou têm acesso a esses e imóveis, eles já conseguem ter então acesso, tem contatos, então é coisas que a gente, como pessoa física aqui, não vai ter, entendeu? Então são algumas facilidades, né? sim, sim. Então, basicamente assim, de acordo com o trabalho dele, que vai ser em Lisboa, a gente estava pesquisando algumas regiões para se morar, né? Que seria perto de Lisboa, fácil acesso de Lisboa, mas não em Lisboa, porque Lisboa a gente sabe que é uma casa que a gente quer, mais ou menos, é na faixa de 1.200 euros o aluguel. Então é muito caro, sabe? Sim. Viver em si em Lisboa. Então a gente optou por escolher a região de Setúbal, no distrito de Setúbal, né? Então, é no sul, fica mais ou menos 1h30 ali de Lisboa, De transporte público. de transporte público, né? De carro seria 40 minutos, mais ou menos. Então, a gente optou em morar em Setúbal, tem algumas regiões de praias ali, tem bastante comércio. A gente vai morar bem no centro histórico de Setúbal, então a gente já tem a nossa casa hoje, já achamos a nossa casa, foi a primeira casa que eles mandaram pra gente, olha, isso é um achado, é uma casa muito boa e tal, nem foi ainda, né, nem foi divulgada, então a gente acabou aceitando a primeira casa que a gente viu, que foi do nosso gosto, né? Sim. Então é uma casa realmente muito legal, é um T2, como chamam lá, que é T1, T2, T3, significa a quantidade de quartos que tem na casa, e também não é um apartamento, é uma casa em si que tem 2 quartos. Então a gente vai mostrar o vídeo do nosso triplex em Portugal, podemos dizer assim, que são 2 quartos aí na parte de cima da casa em si. Então tem a sala ali na parte inferior, né? E a gente vai mostrar o vídeo para vocês da nossa casa e depois vocês falam pra gente o que vocês acharam. Eu acho que é só legal também a gente comentar, porque a gente também não queria qualquer casa, né? Sim, Assim, a gente queria com algumas especificações, né? Por exemplo, para nós precisava ser 2 quartos sim. e Pensando em receber futuras visitas, né? Então a gente já queria uma casa com 2 quartos, pelo menos. A cozinha, que eles chamam, cozinha equipada, que seria com geladeira, fogão, o cooktop, que lá eles usam muito cooktop, né? Forno, enfim. sim, Então essas coisas básicas aí a casa já tem. E um plus que tinha na casa que a gente gostou bastante é ar-condicionado. Tem ar-condicionado em na todos os sala cômodos, e na nos sala quartos. e nos 2 quartos. E também tem dois casa de banho, que é o banheiro, como eles chamam lá. Então, para cada quarto tem um banheiro.
E também o banheiro ele não fica dentro do quarto como se fosse uma suíte, ele fica do lado do quarto. Então também é legal porque também acaba se tornando mais privativo, né? Sim, e outra coisa também que para nós era muito importante era achar uma casa que fosse renovada, né? Como eles Sim, é uma falam. casa, digamos assim, é, feita, Reformada. reformada, feita Sim, com pisos novos, enfim, com móveis, porque tem muita casa lá que é antiga, sabe? Então a gente queria uma casa que a gente se sentisse bem, né? Uma casa de fato parecida com o que a gente vive hoje, né? Que é uma casa do nosso gosto, realmente. sim. Então pra gente era importante, né? E quando a gente estiver lá, a gente vai fazer um tour pela nossa casa, pela região também que a gente vai morar. Vocês vão ver Sim. como parece ser bem gostosinho de morar lá. Então, pela pesquisa que a gente fez da região da nossa casa, a gente viu que tem shopping perto, tem mercado perto, tem muito comércio brasileiro até perto, tem academia que eles chamam de ginásio lá perto. Então, é uma região muito. Tudo que a gente precisava, que a gente colocou nos requisitos de uma casa, ali tem. Então, também fica praia perto, tem umas praias aí tops lá de Portugal que ficam perto. Então, a gente gostou muito da casa, da região em si, né? Então, se a gente tiver futuramente um carro lá, não tem garagem, mas parece que lá é tranquilo de deixar o carro na rua, por causa da segurança do local, enfim. Então, é uma cidade assim, porte médio, digamos assim, de lá, tem mais de 100 mil habitantes, um pouquinho mais de 100 mil habitantes, né? A gente hoje mora numa cidade que tem 700 mil, então é uma cidade bem menor comparada à nossa, né? Mas eu acredito que faz muito nosso estilo, né, de vida no geral. Então é uma Sim. casa que nos atendeu perfeitamente. A gente está no processo agora de aguardar o contrato, né, para poder assinar, mas o contrato vai começar dia 1º de outubro. Então é importante lembrar que a gente estava procurando a casa, ela já achou a casa agora em setembro, final de agosto ela já achou a casa. Então a gente já fez uma carta também de apresentação para o senhorio. E também, na primeira, ela falou: olha, foi aceito e tal, tal, tal. Como ele já vai com um contrato de trabalho, também é muito mais fácil você conseguir alugar uma casa lá. Lembrando que tem um padrão de você alugar uma casa lá. Então, são duas rendas, né? Que seria 2 adiantamentos e 4 calções, que seria 4 valores do aluguel para você deixar para o final do contrato, caso tenha alguma avaria no imóvel, né? Então a gente recebe esse valor de volta, caso a gente não precise fazer nenhuma reforma, algum reparo na casa no geral. Então tem esses 2 adiantamentos. Para segurar a casa, a gente fez um depósito do valor de um aluguel. O aluguel que a gente vai pagar nessa casa é de 850 euros. Então, a gente estava procurando uma casa de até 900 no máximo, mas é um valor muito que a gente já estava buscando mesmo, até pelos requisitos da casa que a gente queria. Então, a gente sabia que a gente não ia achar uma casa de 600 euros com todos os requisitos que a gente queria. Então, a gente sabia que estava nessa faixa de 800, 850, no máximo até 900 euros. Então, a gente achou por 850 essa casa. Então, é importante lembrar que tem esses duas rendas, que são 2 adiantamentos, e esses 4 calções. Desse valor que a gente colocou de depósito para segurar a casa para a gente, que o contrato vai ser iniciado em outubro, esse valor, na verdade, já abate nessas 2 primeiras rendas. Então, a gente vai pagar mais um adiantamento, né? E no mês de outubro, novembro, a gente não paga o aluguel porque já vai estar adiantado, né? Mais 4 calções. Isso, mas os 4 calções, isso no ato da assinatura do contrato. Então, no ato da assinatura do contrato que a gente vai pagar o restante de fato. Então, Sim. tem essas coisas aí, assim, foi muito legal porque a gente conseguiu o contrato para 1º de outubro, segurar essa casa até 1º de outubro, porque a gente vai viajar em outubro para lá, então foi importante para a gente, né, não precisar pagar esse aluguel antecipado não estando Sim, lá, não né? perder um mês, né? De Não perder graça, um mês, assim. assim, de graça. Então foi legal nesse quesito, eles fizeram essa negociação para conseguir deixar o contrato para a gente um pouco mais para frente. Para nós era muito importante também morar num lugar que não fosse tão afastado, né? Não somente por conta do trabalho, mas assim, que tivesse, por exemplo, um pouco de vida noturna, algumas opções de restaurante, coisas para fazer. Se a gente fosse muito para longe também, já também não ia satisfazer o nosso estilo de vida também, que a gente gosta de uma coisa não A gente é mais mais agitada, urbano, né? né? A gente não gosta de vida do interior, vida no mato, esse tipo de coisa, ficar isolado. A gente gosta de sair, final de semana, enfim, conhecer lugares novos, restaurantes, enfim. Então,
A região ali é muito bacana, então acredito que a gente vai conseguir conhecer bastante Sim. lugares, até mesmo Lisboa, que está perto. A gente pretende, quando chegar lá, alugar carro e poder conhecer um pouco a cidade, né? Porque eu vou estar de férias quando a gente chegar lá, ele também vai pegar uns dias de férias. Então, a região de Setúbal é muito tranquila também. A gente viu que tem Isso. bastante A gente viu alguns praia, viu vídeos, pessoas vídeo, que sim, convivem lá, Instagram de outras pessoas, sim, estabelecimentos. sim, Então, a gente pesquisou basicamente tudo que tem ali na região. E assim, não tem nenhum lugar perfeito, né? sim, Mas foi um lugar que agradou a gente bastante pela diversidade de coisas que tem ao redor e também pela proximidade, ser relativamente perto de Lisboa. Então, e o aluguel também foi um pouquinho até abaixo do que a gente estava estipulado como teto. E acho que é isso também. Mais para frente, quando a gente chegar lá, a gente vai fazer um tour pela casa, pela região, sim. e do nosso dia a dia lá, das opções que tem lá também. E acho que vai ser bem legal. Também vou mostrar para vocês. Sim, a gente também tá juntando dinheiro para poder colocar alguns móveis na casa, né? Porque como ela vem só cozinha equipada, a gente tem que comprar algumas coisas. Então, nos próximos vídeos aí, vou mostrar para vocês como a gente está fazendo essa cotação. A gente vai talvez pegar um serviço de que eles recebam os móveis antes da gente chegar, para a gente já ter cama, sofá, enfim. Então, também, né? Eles têm esses serviços aí como adicional. Então, no próximo vídeo a gente vai falar mais sobre esse serviço de relocation, o que está incluso e os próximos passos aí da gente. Pessoal, eu acho que só vale ressaltar também que a organização financeira, né, para você arrendar uma casa é extremamente importante, tá? Por causa que não é uma coisa que você consegue passar no crédito ou, Sim, sabe, adiar, porque essa que para você segurar a casa, você vai às vezes precisar dar um sinal, que nem a gente fez, mais calções, que às vezes quatro, se você e depende ainda mais se você tem um contrato de trabalho ou sim, não, que fica ainda mais difícil, então pode ser que eles peçam até mais, entendeu? sim, Então, se você tem estipulado um valor de arrendamento que você quer, tente estipular até umas 6 vezes a mais esse valor para guardar, porque pode ser que seja necessário. sim. Geralmente ainda mais para quem não vai com contrato de trabalho, porque daí eles pedem mais calção ainda. Então você tem que se planejar. Não é simplesmente chegar num país e falar, vou conseguir aluguel fácil, porque não é assim a realidade, né? A gente precisa se planejar financeiramente. Até para gente que, mesmo indo com contrato de trabalho, a gente não tinha, digamos assim, até quando ele fez o aceite na empresa, a gente não tinha se planejado em relação a juntar esse dinheiro. Então, até lá, desses meses aí que ele começou a trabalhar, a gente está se planejando para poder juntar esse dinheiro do calção, do aluguel e também de fato para poder comprar as coisas lá, né, quando chegar, os móveis, enfim. Então, é Sim. um planejamento que envolve muita inteligência financeira, né, porque a gente Emocional. precisa É, também, porque a gente precisa, óbvio, se ajudar, tentar economizar um pouco aqui também para poder fazer nossa reserva em euros, né? sim. Então, E a gente também pode mostrar depois para vocês como que a gente faz para sim, comprar euros, para transferir e tudo mais. Também vale ressaltar que acho que pode ser curioso para alguém quanto tempo levou para achar uma casa, né? E, bom, foi sim. mais ou menos aí um mês, né, para achar Acho que foi rápido a nossa até, né? primeira apresentação de casa, né? Sim. E foi logo E a primeira. A gente ficou até com receoso, né? De aceitar a primeira casa, mas que nem a própria corretora lá responsável pelo relocate falou para, olha, achei um achado para vocês aqui e eu nem vou divulgar essa casa porque eu sei que vai sair rápido. isso. Então, Então, são vários fatores, assim, a gente ficou, nossa, mas será que a gente não fez errado de aceitar a primeira casa? Mas é aquela coisa, o senhorio aceitou segurar o aluguel para quando a gente fosse mudar. sim, Tava nos padrões que a gente queria. E se a sim. gente recusasse, será que a gente ia ter outra oportunidade como É. essa? A gente já também estava pesquisando a região, a gente viu que é uma região muito, muito boa mesmo. A gente já ficou imaginando, sabe, ali naquele lugar. Então, né, Isso. A gente já se a gente imaginou já vivendo lá como seria. sim, Então, sim. é, Então ficou difícil recusar essa oportunidade. Realmente é uma sim, casa que vale a pena. soou muito bem aos nossos ouvidos, assim. Então, nos agradou. Eu acho Sim, que foi melhor do que. Acho que foi a melhor coisa a ter sido feita. Então, acho que é isso, pessoal. Muito obrigado para você que acompanhou até aqui. A gente pretende estar lançando mais vídeos e conteúdos
relacionados também à migração para Portugal e futuramente também a nossa vivência lá e a nossa Sim. adaptação também, né? Então não esqueçam de curtir nosso canal aí, compartilhar com os amigos de vocês. E a gente vai deixar no final do vídeo agora o vídeo que a gente teve da nossa casa, né, de apresentação. Lembrando que eles não pegaram a chave ainda, né, porque a gente precisa assinar o contrato. E provavelmente a gente vai ter mais conteúdo sobre a casa, enfim, mais pra frente. E é isso, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Uma casa super luminosa, com equipamentos todos novos, mesmo no centro de Setúbal. Aqui temos a casa dividida no piso superior. Temos o quarto. Casa de banho. No último piso. Temos mais este quarto com ar-condicionado e a casa de banho.